Brasil não pode mais flertar com tentativas de golpe. O Brasil não pode mais admitir, sejam políticos, sejam civis, sejam militares, sejam agentes públicos, que pretendam encerrar a fase democrática que começamos novamente e depois de longos anos, mais de 2 décadas de regime militar. Enquanto os setores da extrema-direita tentam aliviar penas e reescrever os próprios crimes, o Supremo julga quem tentou romper a democracia brasileira. No centro desse embate está o discurso de Alexandre de Moraes, que responde diretamente à ofensiva bolsonarista para relativizar ataques golpistas, pedir atenuantes e transformar criminosos em vítimas. Antes de seguir, fortalece esse espaço de debate. Assine o canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Isso ajuda o conteúdo a circular e chegar a mais gente. Agora vamos ao que importa. O discurso de Alexandre de Moraes não acontece no vácuo. Ele acontece no momento em que a extrema-direita bolsonarista tenta, mais uma vez, reescrever a história para se vitimizar depois de fracassar no golpe. Fracassaram no voto, fracassaram na força e agora tentam fracassar também na justiça, pedindo pena menor, atenuante e compreensão. Moraes começa lembrando um fato básico que a direita finge não entender. Dosimetria da pena não é matemática neutra. É escolha política dentro da legalidade. E toda escolha jurídica carrega um projeto de sociedade. Quando o crime é comum, a análise é uma. Quando o crime é político, organizado e direcionado contra o próprio Estado democrático, a resposta precisa ser outra. E o que houve aqui não foi protesto. Não foi excesso retórico. Foi tentativa consciente de ruptura democrática. Uma tentativa organizada de setores da extrema-direita, aliados a parcelas do aparelho estatal, para tomar ministérios, instrumentalizar forças de segurança e manter um projeto autoritário no poder contra a vontade popular. Isso tem nome na história: golpe. E golpes não são obra de indivíduos isolados. São ferramentas clássicas da burguesia reacionária quando perde o controle do processo democrático. Por isso Moraes é claro: pena mínima não serve, atenuante não cabe. Resposta simbólica é cumplicidade. Aplicar pena branda seria dizer à sociedade que o Brasil aceita que elites derrotadas no voto tentem se manter no poder pela força, pelo caos e pela mentira. E aqui o ministro toca num ponto central: a pena não é vingança. Mas também não é indulgência com quem tentou destruir a democracia para preservar privilégios. Os réus tiveram ampla defesa, tiveram devido processo legal, tiveram tudo o que o Estado democrático garante. O que eles não têm é direito à impunidade. A punição, nesse caso, tem função histórica: impedir que novos aventureiros autoritários se arvorem como salvadores da pátria, quando, na verdade, atuam como representantes de um projeto antipopular, antidemocrático e profundamente elitista. Quando Moraes fala que o Brasil não pode mais flertar com golpes, ele está dizendo algo maior. A democracia liberal brasileira, ainda que limitada e contraditória, não pode ser capturada novamente por saudosistas da ditadura e por interesses econômicos que desprezam o voto popular. E quando ele ironiza o discurso de que o Supremo deveria voltar para sua casinha, o recado é cristalino. Essa casinha é a trincheira institucional que separa o país da barbárie autoritária. É o último anteparo quando os setores do capital e da extrema-direita decidem que eleição só vale quando vencem. O Supremo não é neutro, nunca foi, e não pode ser. Em momentos de crise, ou ele atua para conter o avanço autoritário, ou se torna cúmplice da destruição democrática. E Moraes assume isso sem rodeios. Defender a democracia tem custo, gera ódio, gera campanha de difamação, gera ataques. Mas o preço da omissão sempre foi maior, e a história brasileira prova isso. No fundo, o discurso deixa uma mensagem que a direita odeia ouvir. Não existe golpe do bem. Não existe crime político aceitável. E não existe atenuante para quem tentou rasgar a Constituição para manter poder e privilégio. A democracia não se negocia com golpista. Se defende. Lembrando, é importante sempre ressaltar que a dosimetria da pena sempre é uma matéria sujeita a certa discricionalidade judicial, porque o Código Penal não estabelece o sistema rígido de contagem de provas. Então, a necessidade da identificação de circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis aos réus, e o Supremo Tribunal Federal já tem isso definido, que a presença de circunstâncias desfavoráveis aos réus leva à necessidade da fixação da pena base acima do mínimo legal. Também nenhuma dúvida de que a resposta estatal não pode ser insuficiente. A resposta estatal, ao aplicar a pena, o judiciário, dentro da razoabilidade, proporcionalidade e adequação da pena, principalmente da pena privativa de liberdade, deve observar como determina a legislação penal o necessário e suficiente para a reprovação
e prevenção do crime. E aqui, presidente, ministro Flávio, ministra Carmen, ministro Zanin, aqui é muito importante não só a reprovação, e a reprovabilidade é gigantesca, mas também a prevenção. Nós não podemos mais, e o Brasil, por meio do seu poder judiciário hoje, encerrando o quarto núcleo, é o núcleo 2, mas o quarto núcleo dos autores principais, os réus principais, o Brasil não pode mais flertar com tentativas de golpe. O Brasil não pode mais admitir, sejam políticos, sejam civis, sejam militares, sejam agentes públicos, que pretendam encerrar a fase democrática que começamos novamente, e depois de longos anos, mais de 2 décadas de regime militar, com a reinauguração do Estado Democrático de Direito, com a Constituição de 1988. A reprovabilidade deve deixar do crime e a fixação da pena para prevenir, deve deixar bem claro que não é possível mais que se tome de assalto o Estado, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, ABIN, se tome a Polícia Rodoviária Federal, para tentar um determinado grupo, que, repito, se transformou numa verdadeira organização criminosa, queira se manter no poder eternamente, com esses discursos de que a sociedade está a exigir a manutenção deles no poder. Não é possível mais, e exatamente por isso, não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera, ou tolerará novos flertes contra a democracia. E o Supremo Tribunal Federal, e os poderes constituídos, e o Ministério Público, a ação foi primordial nesse caso, e rápida. As instituições e os poderes não tolerarão, como não toleramos, qualquer atentado contra a democracia, o Estado de Direito e as instituições democráticas. Exatamente nesse sentido é que a aplicação da pena tem fundamental importância, com imparcialidade, com igualdade, com coerência, mas é importante que a resposta estatal, como disse nosso presidente da turma, ministro Flávio Dino, a resposta estatal não é vingança, mas a resposta estatal deve ser dura para punir aqueles que tentaram acabar com a democracia no Brasil e evitar que outros se arvorem de substitutos do povo, que ano que vem novamente será chamado para votar e escolher seus representantes, e com a certeza que, assim como em 2022 a democracia foi garantida no Brasil, em 2026 será, 2030 e assim por diante. E esse Supremo Tribunal Federal sempre estará aqui a postos para defender a democracia, para defender o Estado democrático de direito, tenha voltado ou não para a casinha. A nossa casa, ou a nossa casinha, como agora se fala, a nossa casinha é a casinha da democracia, a nossa casinha é a casinha do Estado de Direito, é a casinha do respeito à Constituição. Nós não precisamos de uma casona para isso, nós não precisamos de luxo para isso, nós precisamos do respeito às regras constitucionais. Seria interessante acrescentarmos a um levantamento de dosimetria, porque, como Vossa Excelência disse, as fake news vão no sentido de que houve condenações desproporcionais em relação a essas centenas de pessoas, e os números que Vossa Excelência pode fornecer vão mostrar exatamente o contrário, que houve pleno atendimento ao princípio da individualização da pena, indo desde acordos de não persecução penal até as condenações, infelizmente, com uma dosimetria mais elevada. Mas isso apenas a critério de Vossa Excelência, ou agora ou posteriormente. Eu inclusive, presidente, o gabinete já está preparando um relatório detalhado para o final do ano, para encaminhar à presidência, mas já posso percentualmente, indicar que 45% de todas essas responsabilizações penais, 45% foram de acordos de não persecução penal. Ou seja, 45% só penas restritivas de direito. Outros 31% condenações leves, no máximo 2 anos, 2 anos e meio. E 24%, somente 24%, condenações mais graves. Dessas condenações mais graves, desses 24%, somente 20% dessas condenações mais graves tiveram a pena privativa de liberdade fixada acima de 12 anos. 20% dessas 24%, ou seja, daria em torno de 5% realmente os casos mais graves, diferentemente do que Vossa Excelência disse das fake news. Mas até sexta-feira encaminharei a Vossa Excelência para que na leitura da abertura do ano judiciário na turma haja um detalhamento maior, até estava aguardando incluir essa última sessão virtual, que terminou na sexta-feira, e a sessão desse núcleo. Agradeço Vossa Excelência, porque de fato parece que houve uma dosimetria desproporcional e os números mostram o contrário. Ocupa muita página e às vezes colegas, como a ministra Carmen diz, com aspas, juristas, se dedicam a dizer que a primeira turma teria
ser cedido, quando os números mostram que, somando os 45% da ANPP, com as condenações abaixo de 2 anos e etc., nós vamos chegar aí a uma dosimetria mais alta, em 5% dos casos que, dada a gravidade das condutas, é importante lembrar disto, o tribunal chega depois dos fatos. Nós não mandamos ninguém fazer nada, apenas julgamos à luz do que as partes apresentam.